1945, dia 8 de maio de 1945, foi o dia da vitória das nações sobre o movimento nazista que levou à morte 6 milhões de judeus, dentre os quais 1,5 milhão de crianças. Isso é para nos fazer refletir, mas isso também é um cumprimento profético. Quando a gente lê na nossa Bíblia a profecia do Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel, capítulo 37. E hoje nós estamos aqui no Museu do Holocausto para falarmos um pouco disso, da profecia do reestabelecimento do Estado de Israel, do povo judeu e da volta do Mashiach. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. E disse-me ele: Profetiza a estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são todos a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. A profecia do Vale dos Ossos Secos nos remete ao restabelecimento do Estado de Israel. Essa é uma explicação plausível e lógica para todo o sofrimento do Holocausto. Quando um vale de ossos secos, quando os judeus secaram na Europa, secaram na Alemanha, mas a sequidão dos seus ossos voltou a se encher de carne, e Deus os trouxe de volta à sua terra prometida. Vou chamar meu amigo Rosh Malahi, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso com vocês, sobre a profecia do restabelecimento de Israel na sua terra e sobre o Vale dos Ossos Secos, anunciando também a pronta chegada do Mashiach ben Davi. Então agora eu estou aqui com o Rosh Malahi, e a gente dentro do Museu do Holocausto, interessante, né, Malahi, a gente poder passar por esses lugares, ver os ossos secos literalmente das pessoas e poder presenciar e anunciar, mostrar que isso é o prenúncio do Estado de Israel, né? É interessante que Ezequiel 37, nessa profecia, fala do ajuntamento das 12 tribos, e nós vemos isso ocorrendo desde quando houve o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Em 1948 surge o Estado de Israel, e judeus de todas as partes do mundo, desde esta época, estão voltando, regressando à sua pátria. Nós sabemos que a totalidade da profecia, ela se refere à ressurreição dos mortos, que ocorrerá em breve, mas ela tem início no Shoah, no
holocausto, como nós vemos, que realmente eram pessoas desnutridas e através dessas pessoas veio o Estado de Israel. Se não fosse o holocausto, não teria o Estado de Israel. Muitas vezes como as pessoas, né, são levadas a pensar o que levou ao holocausto, por que Deus permitiu isso. A gente vê também, né, Malachi, em vários conceitos rabínicos que a morte de um tzadik, a morte de um justo, traz a expiação, né? Sim. Então, a morte de 6 milhões de judeus, dos quais 1,5 milhão eram crianças, todos eles trouxeram de alguma forma a oportunidade de se cumprir a profecia com o restabelecimento do Estado de Israel no dia 5 de Iyar de 5.708, quando foi restabelecido o Estado de Israel, 14 de maio de 1948, Ben Gurion, em Tel Aviv, junto com outros líderes do povo judeu, declarou a independência do Estado de Israel. Mas é interessante isso, né? A morte dos judeus foi o que possibilitou o restabelecimento do Estado, né? De certo modo, a cinza do nosso povo é o que trouxe energia para renascer a nação de Israel. Nós sabemos que muitas vezes algumas folhas têm que morrer para que nasça, de certo modo, vamos falar do modo figurativo, né, como se fosse um adubo para iniciar então uma nova nação. E isso ocorreu no Shoah nesse nosso período. E é interessante também que o Mashiach Yeshua fala em Mateus 24 que para nós prestar atenção na figueira, que quando ela estivesse brotando, estava próximo, estava às portas à sua volta. E nós vemos então que a figueira, ou também em Romanos 11, a oliveira, que são duas árvores que simbolizam Israel, a figueira e a oliveira. Lá Paulo fala em Romanos 11 que quando estivesse chegando a plenitude dos gentios, estivesse terminando os gentios, então começaria a plenitude de Israel. E que grande salvação ocorrerá nesse período. E a gente vê que hoje o povo de Israel está voltando para a terra, dando então continuidade a essa profecia, né? Isaías, no capítulo 66, também fala disso, né? A gente pode encontrar Isaías, enquanto eu acho aqui, nós estamos no Museu do Holocausto, no Yad Vashem, em Jerusalém. Aqui ao fundo de nós, nessa parede mais avermelhada, existe um monumento ao gueto de Varsóvia, né? Um dos guetos de onde os judeus saíram para restabelecer o Estado de Israel. O gueto de Varsóvia também foi palco de revolta, né, de rebelião, vamos dizer assim, né, a rebelião do gueto de Varsóvia. E esse gueto da Polônia possibilitou também, era parte do processo para que o povo de Israel pudesse voltar à sua terra. Isaías capítulo 66, a partir do versículo 5, nos diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem, e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, estes serão confundidos. Voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivessem de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode por acaso nascer uma terra, uma nação num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. Então isso aqui também se cumpriu, né, em 1948, quando houve o restabelecimento do Estado de Israel. Acaso nascerá uma nação num só dia? E é interessante que o texto fala das dores do parto, né? Sim. Então, dores do parto remete o quê? A um período de sofrimento também, né? E o povo de Israel passou pelo sofrimento durante o Holocausto, e antes que chegasse o dia dessa morte, o povo de Israel foi restabelecido, né? Em 1948, o povo de Israel, então, voltou a habitar a cidade de Sion, ou de Jerusalém. Muito embora, em 1967, que de fato Jerusalém
tenha se tornado a capital dos judeus, porque até 1967 Jerusalém não estava sob domínio judeu. É interessante ali que é colocado de forma clara, que se refere a Sion, né? Então você não pode usar para qualquer outro contexto. Ali fala que antes que viesse as dores de parto, daria à luz um menino, um filho. Pode isso, daí fala o que é esse menino? É uma nação, o texto fala. E que essa nação é Sion, Israel. Então você não pode atribuir isso a nenhum outro contexto, porque o texto ele já dá o seu contexto, né? E a gente pode dizer, né, que quando Deus diz no versículo 9, fez abrir a madre, ou seja, abriu a madre para o povo judeu, e não farei nascer, e nasceu então, em maio de 1948, o Estado de Israel. Isso traz para nós uma nova visão sobre o Museu do Holocausto, né? Em que muitas pessoas são capazes apenas de ver o sofrimento ou a maldade humana, né? Mas a gente vê o cumprimento de uma profecia que de alguma forma é positiva, né? Com o restabelecimento de Israel. Sim, querendo ou não, os nazistas acabaram fazendo com que Israel voltasse a ser a nação. Eles aproveitaram um sentimento de ódio, orgulho, podemos dizer também racismo, mas através desse racismo eles fizeram o contrário do que eles queriam. Eles queriam exterminar o povo de Israel. E, querendo ou não, graças a eles, veio a surgir o Estado de Israel. O que causou uma grande comoção em todo o mundo, que permitiu os judeus voltarem à sua terra. Se não fosse o Holocausto, até hoje não teria o Estado de Israel, porque as nações não teriam dó de Israel. Não teriam se incomodado com a situação. Com Israel. E é interessante que Ezequiel 37 e Ezequiel 38 são tipo duas profecias, uma continuação da outra. As nações fizeram que Israel voltasse a ser uma nação, mas as mesmas nações as que vão se levantar contra Israel no fim agora, para que então o Mashiach volte para salvar o seu povo, que estará na terra de Israel. E de alguma forma, né, Malachi, o Holocausto, ele nos remete também à saída do povo de Israel do Egito, né? Porque Faraó, quando soube do surgimento de um Mashiach, de um Salvador para os judeus, o que ele queria fazer? Ele queria a morte dos judeus, né? E foi justamente essa perseguição através do anseio pela morte dos judeus, ou da perseguição, do sofrimento dos judeus, que permitiu o nascimento de Moshe Rabbeinu, e Moshe foi aquele que tirou o povo de Israel e colocou na terra prometida, né? E a gente sabe que o povo de Israel, como Malachi mencionou, voltou a ser um povo com a sua terra, voltou a ter direito na sua terra, graças ao Holocausto. Então, baseado nisso, Malachi, o que a gente pode falar com relação à vinda do Mashiach? Você já citou o texto de Mateus, né? Mas isso nos remete cada vez mais ao entendimento de que a profecia há de se cumprir, né? E hoje a gente percebe aí que estamos cada vez mais próximos do regresso do Mashiach, né? Sim, esses são os sinais da volta do Mashiach, a nação voltar para a terra e, de certo modo, as nações novamente, nós vemos na Europa, se levantando um espírito anti-judaico, também na América, em outros lugares, querendo ou não, as nações estão se voltando, e isso prova a profecia. E também, como Moshe mencionou, logo após também a volta de Israel à sua terra, houve também a conquista de Jerusalém em 1967. E depois disso, as nações começaram a se levantar para tirar o povo de Jerusalém. E isso, a Guerra dos 6 Dias, é uma prova de que as profecias se cumprem. Porque nós vemos algo que tem um paralelo aí de 2000 anos atrás, mais ou menos, as guerras que Israel fazia, ou até mesmo mais, há 3 mil anos atrás, teve as guerras de Davi, as guerras de Josué, de Moshe, onde algumas vezes 10 mil homens venciam 100, 200 mil homens. E nós vemos que isso ocorreu... O próprio Gideão, né, com 300 homens, né? 300 homens. Nós vemos que isso ocorreu na época recente, anos atrás, não faz nem 60 anos atrás que ocorreu, que Israel conseguiu derrotar exércitos muito mais fortes, tanto em tecnologia quanto em pessoas, e derrotou países muito mais poderosos que Israel na época. Isso é algo que ocorreu nos nossos dias, muitos nossos pais viveram nesta época, então vemos a importância disso. E agora, já que a gente está aqui no Museu do Holocausto, nós vamos mostrar um pouquinho das imagens, aí, algumas fotos que o Nelson está conosco, bateu, né, lá dentro na parte interna do museu, e tentar trazer um pouquinho
do ambiente desse museu para vocês. A visita no Museu do Holocausto é um negócio bastante tocante, né, Malahide? Sim, sim. Mostra desde o começo, né, quando você entra na parte principal do museu, você é levado por uma espiral da história que começa narrando ali, mostrando os judeus felizes na Europa, que também de alguma forma, né, Malahide, nos remete a quando Israel entrou no Egito, né? Sim. Com Yosef, um dos nossos líderes ali, filho de Jacó, filho de Israel, Yosef se tornando governador do Egito, né? E os judeus, o povo hebreu, né, indo morar no Egito, né? É interessante que essa história do Egito conta também que o nosso povo acostumou no Egito e se sentia parte do Egito. Assim também aconteceu na Alemanha. Antes do Holocausto, muitos judeus já não cantavam que Mitzion Tset Torah, falavam que a Torá sairia da Germânia, ou seja, da Alemanha. Então muitos judeus eles eram muito patriotas com a Alemanha. E muitos não acreditavam, quando começou as perseguições, que aquilo ocorreria. Porque muitos até lutaram na Primeira Guerra Mundial a favor da Alemanha. Então muitos judeus que receberam medalhas defenderam a Alemanha na Primeira Guerra e não acreditavam que isso aconteceria com eles. Então, além do Holocausto marcar a volta do povo de Israel à terra de Israel, também ela marca de certo modo um castigo a uma parte, não a todo o povo, é claro, mas uma parte do povo que já já era alemão nato, né? Alguns também já tinham deixado a fé judaica há muito tempo e eram algumas vezes netos e bisnetos de judeus, eram católicos, luteranos ou de outras religiões e já eram desligados espiritualmente de Israel. Mas mesmo assim a perseguição caiu sobre eles, porque Deus cobra do nosso povo a linhagem. Por isso que algumas vezes o pessoal fala de ser parte do povo de Israel é importante, tem a ver com salvação, mas também quando você faz parte do povo, isso vai ter uma certa cobrança sobre você. É interessante quando a gente olha para isso, né? Porque a Bíblia fala que o povo de Israel habitou 430 anos ali no Egito, né? E desse tempo, os rabinos vão dizer que cerca de 210 anos apenas que eles se tornaram escravos no Egito, né? Pouco mais de 200 anos ali. Mas no começo, com José governador do Egito, eles viram aquela oportunidade de prosperar no Egito, né? E se adequaram ali, né? E Deus acabou no fim matando praticamente todo aquele povo antes de entrar na Terra Prometida, porque os que entraram foi uma nova geração, né? E a gente vê esse paralelo com o Holocausto, os judeus adaptados ali na vida europeia, já muitos esquecendo as tradições do povo judeu, por que não, né? E aí Deus permite que sejam mortos 6 milhões de judeus para que uma nova geração nascesse na Terra Prometida. E hoje, 70 anos depois, Israel é um país próspero, um país avançado em tecnologia e em conhecimento, né? Então isso é muito interessante de fazer essa analogia também. E a gente pode ver que quanto mais o povo de Israel se distancia da Torá, ele vai sofrer as consequências, né? E hoje também algo que marca a volta do Mashiach é a própria, podemos dizer, secularidade de Israel. Nós sabemos que Israel tem muitos lugares religiosos, Jerusalém, mas em contrapartida em alguns lugares também está aumentando muito os judeus não religiosos. E isso, de certo modo, traz um certo castigo. Agora, interessante ali no início do museu, né, que a gente vê que o nazismo ele não começou matando os judeus. Ele começou tirando direitos dos judeus, tirando bens dos judeus, tirando livro, confiscando né? livros dos judeus. E é interessante que ali fala que começa destruindo o livro. Tem um escritor, né, que fala... Aquele que começa queimando livros acabará por queimar as pessoas, né? E logo na entrada, uma das primeiras partes que a gente vê é isso, né? Livros sendo queimados e no fim pessoas foram queimadas, né? Essa é uma reflexão muito interessante da gente fazer, né? Porque o povo judeu também é conhecido como o povo do livro, né? Por causa da Torá e por causa dos livros também, do conhecimento judaico. E isso nos remete à necessidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje há muita ignorância, né, das pessoas, não apenas os judeus, mas aqueles que dizem seguir a Bíblia, que dizem seguir Jesus, por exemplo, não têm o hábito de estudar a Bíblia. E
quanto mais, o Talmud fala, né, o Tratado de Pirkei Avot, fala que aquele que não aumenta os seus conhecimentos diminui, né? E a gente deve sempre buscar por aumentar o conhecimento, fortalecer a nossa fé a cada dia através do estudo da Bíblia. E algo interessante ali também no começo do museu, que você vê que, querendo ou não, a Igreja Católica apoiava os nazistas. E nós sabemos que a Alemanha e a Itália estavam juntos na Segunda Guerra Mundial. E aí, essa perseguição dos cristãos sobre os judeus não tem como você pegar pela Bíblia. Por quê? Jesus ensinou a amar o próximo como a vós mesmo. Quando Yeshua estava sendo crucificado, por mais que a gente saiba que não foi todos os judeus que mataram Jesus, e sim uma elite que estava envolvida com os romanos, e na verdade quem machucou Jesus e crucificou foi os gentios, mas aquela elite que estava envolvida, Yeshua falou o quê? Perdoa ao Pai, pois não sabe o que faz. Então, a ideia cristã de perseguir os judeus está totalmente inverso do que Jesus, ao qual eles falam que eles seguem, se ensinou a amar o próximo como a vós mesmo, e mesmo aqueles que estavam ali fisicamente envolvidos na morte de Jesus, Yeshua falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é muito interessante, quero mais uma vez convidá-los aí, né? Se você nunca teve a oportunidade de visitar o Museu do Holocausto, você pode entrar em contato com a gente, vir conhecer aqui o Museu do Holocausto, né? E poder ver a ascensão do nazismo, como Malachi bem mencionou, né? A ascensão do nazismo não foi uma coisa repentina, né? Começou com piadinhas, né? Com brincadeiras. A gente vê ali retratados os judeus como vermes, né? Com desenhos, né? E os desenhos, eles acabam, as ilustrações acabam... que engraçado, né? Que engraçada piadinha com os judeus. Às vezes as pessoas fazem piadas e essas piadas mostram o interior delas um pensamento antissemita. Um outro aspecto interessante ali que a gente vivencia dentro do Museu do Holocausto é a crueldade humana, né? O quanto o ser humano é capaz de ser cruel. O movimento nazista não era fruto apenas da ideologia de Hitler, mas ele conseguiu colocar na mente das pessoas, e a gente viu várias fotos ali com crianças, né? As crianças saudando Hitler, porque ele se tornou um herói para eles, né? Por matar o inimigo. O inimigo, quem era o inimigo? O povo judeu, né? E é interessante que você vê que não é... Hoje muita gente tenta negar o Holocausto. Negar como? Bom, dizer que não morreu tantos judeus assim, dizendo que é coisa de guerra, mas hoje nós temos algo chamado crime de guerra. O que é crime de guerra? Você mata mulher, criança, e não só mata, como tortura. Então a gente vê ali que não era eu chegar a matar meu inimigo, não, era torturar, humilhar meu inimigo e matar mulheres e crianças com crueldade. Isso daí não é guerra, isso é crime de guerra. Isso que se chama então holocausto. Por que holocausto? Porque houve outras pessoas que foram perseguidas, além dos judeus? Houve, mas muito menor do que a perseguição que houve aos judeus, e muito menos, porque foi 6 milhões de judeus mortos como cordeiros. Então eu vou lá, torturo uma pessoa simples, uma pessoa que não é da guerra, uma pessoa que não sabia se defender, criança e mulheres. Então a gente vê que hoje tentam negar algo que aconteceu ontem praticamente o Holocausto, se for pegar uma parte histórica de qualquer acontecimento, e histórias antigas de guerras romanas, ninguém tenta negar. E há coisas que aconteceram há 2, 3 mil anos atrás, que algumas vezes nem tem muita prova arqueológica e todo mundo acredita. E o Holocausto que ocorreu praticamente ontem, com um monte de prova, um monte de testemunhas, testemunhas hoje já poucas, mas muitas testemunhas vivas ainda da época, e tentam negar algo que é inegável. Então a gente vê o voltar do mundo contra Israel novamente para se cumprir a volta do Mashiach. E aí a gente vê o Holocausto aí cerca de 80 anos atrás, né? Malachi mencionou a morte de mulheres e crianças. Aqui no Yad Vashem tem um monumento construído em memória de um menininho chamado Uziel, cujos pais permaneceram, né, lá nos Estados Unidos, e o menino morreu vítima do Holocausto, vítima do nazismo. E a gente vê que existe um monumento muito bonito aqui. As mulheres sempre que vêm se emocionam nesse monumento. Por quê? Porque ali existem algumas poucas velas e elas são refletidas milhares de vezes na representação de que são 6 velas principais para representar os 6 milhões de judeus, e elas refletem 1,5 milhão de vezes
e uma voz suave vai narrando o nome das crianças e dos países de origem, as crianças, a idade e o país de origem, para mostrar o nome de cada uma das 1,5 milhão de crianças que foram vítimas do Holocausto. Esperamos que você possa ter aprendido alguma coisa nesse vídeo e que a gente possa renovar a nossa esperança na vinda do Mashiach, né, Malach? A gente sabe que é complicado falar de momentos assim da história que aconteceu com o nosso povo, mas tem que ser falado para não ser esquecido e sempre lembrar que no fim do sofrimento você vê uma esperança. E assim também quando você sai do museu você vê a Tikvah, né? Por isso que até o hino de Israel tem a ver com Tikvah, que tem a ver com esperança. Então você nunca pode perder a esperança. E até a Brit Hadashah fala que provas, dificuldades produzem perseverança e produz a esperança. A esperança é algo mais forte da fé. Então muitos judeus passaram todo o período do Holocausto sofrendo. Os que sobreviveram, muitos ainda tinham muita fé, mesmo com todas as coisas que aconteceram. Então nós temos que ter tikvah, e quando a gente lê a Bíblia, vê a profecia de Ezequiel se cumprindo em nossos dias, então isso nos dá uma esperança muito grande. É isso. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curte aí, compartilha com seus amigos. E se você tiver a oportunidade de vir a Jerusalém, não deixe de visitar o Yad Vashem, um monumento e um nome, o Museu do Holocausto. Aqui, onde a memória de 6 milhões de judeus é preservada, mas aqui também, no fim de toda a jornada sinuosa pelo museu, nós chegamos a uma parte em que se abre Eretz Sion, a terra de Sião, para o povo judeu. A esperança de 2000 anos, como diz Hatikvah, o hino de Israel, se concretizando nos nossos dias. Grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Shalom.